Gida, qual é o assunto que quando é falado na igreja mais te incomoda? Qual é o assunto que quando é tocado nele você sente o incômodo, você sente assim incomodado? Se você pudesse ir embora, você iria. É exatamente nesse assunto que Deus está tentando tratar com você, olha, há meses, anos. E Ele não vai falar sobre outras coisas enquanto você não abrir mão e deixar Ele ser o Senhor na esfera e na área que Ele está exatamente trabalhando em você. Amém? Porque Deus, Ele é um Deus detalhista. Deus, Ele sempre vai querer que você faça um upgrade naquela área, que você sempre reforme, que você sempre renove aquela área, que você conserte. Nós não estamos falando sobre uma maquiada em uma determinada área da sua casa. Nós não estamos falando de você apenas pegar uma tinta e passar em cima de uma parede cheia de mofo. Mas estou falando, se possível for, você vai ter que pegar marretas para poder quebrar aquela parede. E pegar e ver o que é na estrutura, que está infiltrando água e subindo para a parede, contaminando aquilo. Ou seja, quando nós falamos de reforma, não estamos falando de fazer algo novo. A palavra reforma significa voltar ao original. Amém? Quando nós falamos de reforma na igreja, nós não estamos falando de trazer um método novo, uma estratégia nova. Porque Deus, Ele não unge estratégias. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Quando nós estamos falando de reforma, estamos falando de voltar a orar de verdade, de ler a Bíblia de verdade. Deus não vai mandar poder para você fazer o básico, que é você orar e ler a Bíblia. Para isso você precisa de vergonha na cara e entender que é claro, fácil e suficiente. Sentou, abriu a Bíblia, virou página após página. Tem gente querendo poder divino, extra-humano, para apenas conseguir ler a Bíblia. Enquanto isso ela consegue ficar 5 horas por dia no Instagram, e para isso ela não precisa de poder nenhum. Vamos ouvir a pregação dessa noite? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus, aleluias. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo és para ti, tua é a glória. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa pegar os nossos olhos nesse momento e purificá-los, Pai. Que cada medida, Senhor, entre, Pai amado, em cada gota do nosso sangue, Senhor. E que o nosso DNA, Senhor, possa ser transformado. E que nós possamos se prostrar diante da Tua glória. E o Senhor venha regenerar, Pai amado, cada partícula, ó Pai. Que o Senhor toque, Pai amado, em nossos tendões, em nossos ossos, ó Pai. Que o Senhor toque, Pai amado, em cada pelo dos nossos corpos, do nosso corpo, ó Pai. Que o Senhor toque, Pai amado, nas nossas impressões digitais, ó Pai. Meu Deus, nos alinha para contigo, Senhor. Fica à vontade para o Senhor mexer nas nossas estruturas, ó Pai. No nome de Jesus. Aleluias. Quem não leu a Bíblia hoje, a gente vai fazer um pequeno devocional. Amém? Marcos, capítulo 5, verso de número 1. Diz assim: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado os seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algema e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E, noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha.
ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos pés de Jesus, e clamou aos berros: quem queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos à cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônio, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhe pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tenha realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Ore por você nesse momento. Aleluias, glória a Deus. Pronuncia com força, ora com você, por você com vontade. Às vezes é difícil orar por si mesmo, mas é uma batalha necessária. É uma batalha precisa. Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos. Nós te amamos, Rei da glória. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, de maneira extraordinária, ó Pai. Que gere fé em nós, que gere ousadia, que gere amor, Pai amado. Que nós possamos ter intrepidez, discernimento de ambiente, discernimento de pessoas, ó Pai. E que nós possamos entender quais são os demônios que estão guerreando e lutando contra nós, contra a nossa família, contra o nosso ministério, Pai. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar aí, mas você está glorificando o Senhor? Tem gente com sede, com fome aqui nessa noite? O que você fará com o que Jesus vai liberar na sua vida hoje? O que você fará com o poder que será destravado em você hoje? O que você fará? Para onde você direcionará esse poder? Esse livro aqui foi escrito por Marcos.
segundo a visão de Pedro. Porque Marcos, ele escreveu aos Romanos, ele pediu a ajuda de Pedro, então Pedro começou a relatar todas essas coisas aqui para Marcos. Então Marcos estava ali aos pés de Pedro, e Pedro ia dando cada detalhe para Marcos, e Marcos era um homem, um belo escritor, e ele era um homem muito detalhista. Cada medida que Pedro liberava, eu imagino Marcos perguntando, mas como foi isso? Para que Jesus fez isso? E agora nós vimos um Pedro totalmente convertido. Nós observamos um Pedro agora que teve a experiência no Pentecostes. Nós observamos um Pedro agora que era apaixonado por Jesus, apaixonado pelo ministério. Um Pedro que tinha traído Jesus, mas passou pela conversão. Um Pedro que tinha falhado, mas perdeu a cadeira do egoísmo e encontrou a cadeira da humildade. Encontrou a cadeira do amor. Perdeu a cadeira da axologia e ganhou a cadeira da experiência pessoal, a experiência do tete a tete com Jesus. A humanidade dele foi desmascarada. Ele entendeu que a emoção dele era muito mais forte do que o amor que ele tinha por Jesus. Agora ele passa a dar detalhes para Marcos. Marcos escrevendo aos Romanos, dizendo que o grande dominante era Jesus, dizendo que o grande Senhor era Jesus. Mas diferente de César, Jesus ele veio para governar servindo. Jesus ele veio procurando os seus discípulos, e até hoje ele procura esses discípulos. Eu amo o versículo que diz: não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós. Eu entender que não é eu que fui procurar um lugarzinho aos pés de Jesus, mas é entender que a deidade dele, entender que a grandiosidade dele, entender que toda manifestação, o Senhor, o Rei dos Reis, o Deus perfeito, me procurou, pegou a minha pequenez e disse: eu te amo, cara, e quero fazer você se assentar entre os príncipes. Foi assim que Deus te chamou. Foi assim que Deus te chamou. Só que nós queremos pegar essa maravilhosa graça e trocar pelos nossos dons, trocar pelos nossos talentos, trocar por nossos favores. Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E queremos ter uma troca remota daquilo que é eterno, daquilo que é celestial, por reconhecimento terreno, por 3 tapinhas nas costas, por um elogio, por reconhecimento social. Não troque aquilo que é celestial por aquilo que é trivial, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é corriqueiro, por aquilo que tem prazo, por aquilo que pode ser esquecido, por aquilo que pode se passar por cima. Deus ele te chama para algo muito maior. Ele te chama para algo sobrenatural. Ele te chama para uma experiência interpessoal. E às vezes nós cometemos o erro de achar, toda vez que esse capítulo aqui é escrito, está querendo dar ênfase que Deus tem poder sobre os demônios. Só que se Deus precisasse falar apenas que Ele tinha poder sobre os demônios, Ele tinha pegado 1 ou 2 versículos e tinha falado o que Ele fez. Mas Ele fala, o texto vai muito mais além do que aquilo que nós estamos vendo, do que aquilo que nós ouvimos, daquilo que nos ensinaram. O texto ele fala sobre a maravilhosa graça de Jesus. Porque esse texto ele começa no capítulo 4. No capítulo 4 a Bíblia diz, na verdade, quem escreveu, ele coloca aqui a parábola do semeador. Mas na verdade Jesus está falando mais sobre solo do que sobre o semeador. Porque o semeador é Jesus, o solo é aquele que está recebendo a semente. Ele está falando sobre você. Ele está falando da forma que está o seu coração, da dificuldade que ele tem de lançar palavras e conseguir te alcançar. Ele consegue te pegar por partes, por capítulos, por necessidades. Mas ele não consegue pegar o seu coração para você entender qual é a verdadeira necessidade de amá-lo, qual é a verdadeira necessidade de mover a obra dele, por que você vai permanecer, ou o que é que está te movimentando, ou o que é que está te parando de fato. Não é sobre eu precisar de Jesus para que um filho meu seja convertido, para que minha esposa se converta, para que o esposo se converta, para que uma porta de trabalho se abra, de emprego se abra, para que uma cura venha sobre o meu corpo. Num dia que aqueles 3 homens, os nomes mais comuns que nós conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles abriram a boca e falaram uma das palavras mais fortes da Bíblia: se tu fizer,
Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Ele estava dizendo, o meu coração queima por Deus. Eles estavam dizendo, o meu coração queima por Deus. Eu nem tive experiência ainda, mas eu fiquei encantado pela história dele. Eu fiquei apaixonado pela história dele. É esse Deus que eu quero para a minha vida. Não era sobre apenas uma posição social na Babilônia. Não era apenas sobre uma posição em Israel, mas era sobre o amor. É sobre o amor genuíno. Às vezes você fica cobrando tanto amor de pessoa, mas você não consegue amar aquele que te deu a vida. Você não consegue amar aquele que pode transformar, mudar a sua vida. Não em um episódio, não em uma fase, mas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Se você tem dificuldade de amar Deus, por que você vai cobrar amor de um homem, de uma mulher? Eu não falo agora sobre coisas conjugais, mas eu falo sobre o amor que você cobra dos seus pais, dos seus irmãos, dos filhos. Você não consegue amar Deus, você tem dificuldade de amar Deus e cobra amor de pessoas para dar o mesmo troco em moeda, dizendo também que tem dificuldade de amar, dizendo também que tem dificuldade de perdoar, dizendo também que tem dificuldade de confiar. Tem pessoas que ficam procurando defeito naquele que está cuidando, naquele que quer oferecer amor, só para não confiar e liberar uma medida exata de amor. Se você tivesse a mesma habilidade de falar bem das pessoas, igual você tem a habilidade de falar dos defeitos e das falhas, certamente você seria uma pessoa melhor. E o problema é que até liberando uma palavra dessa, você não consegue se colocar nessa posição. Você lembra de alguém, você direciona para alguém. Porque quando fala de erros, quando fala de desacertos, você tem um culpado. Você sempre é a vítima. Está na hora de você mudar esse quadro. Você quer que Deus só vai transformar aquilo que você entende que precisa de mudança. Deus não vai mexer em áreas que você guarda com zelo, ao ponto de dizer, Senhor, aqui eu estou resolvido, não precisa você tocar. Então, se você está resolvido, por que é que você tem tanto medo de entregar na mão dele? Porque você reluta tanto em dizer, toca aqui, mexe aqui, faz aqui. Porque você acha que você é mais sábio e está mais preparado. Porque você investiu tanto tempo da sua vida para cauterizar essa área da sua vida. Porque você precisou de tantos argumentos, de tantos pretextos, de tantas desculpas para poder criar uma fortaleza para esse problema que você tem. E Satanás te aponta todos os dias, porque ele tem poder de te apontar, porque ele sabe que Deus não protege essa área da sua vida, porque você não confiou a Deus essa área da sua vida. Tem alguém aqui comigo? Qual área da sua vida você advoga e não deixa Jesus ser o advogado? Porque ele diz no capítulo 2 de João, 1 João, que ele é o advogado à destra do Pai. Filhinho, vos escrevo para que não peques, mas se pequeis, todavia, à destra do Pai você tem um advogado. Sabe o que ele está dizendo? Confia em mim, confessa, entrega tudo para mim, eu quero resolver. Eu sou o seu amigo, eu não sou um carrasco. Eu sou o seu advogado, eu sou o seu amigo. Ele diz por diversas vezes. Eu agora não vos chamo de escravo, escravo não sabe o que o seu senhor faz. Eu agora vos chamo de amigo, e você vai lá e o trai. Ele confiou dons a você, e você vai lá e o trai. Ele confiou habilidades a você, e você vai lá e o trai. Ele abriu portas, entregou uma família, te entregou um ministério, colocou pessoas para cuidar de você. Você prefere dizer que está sozinho, que não tem ninguém por você, porque você quer as coisas do seu jeito. Você quer a história da Disney com você. Você quer uma história da novela das 6 com você. Tudo que eu tenho para oferecer para você é uma Bíblia de 66 capítulos. 39 no Velho e 26 no Novo. Nela tem história verdadeira.
Nela tem fatos, ideais de Deus. Ele não está limitado à Bíblia, mas ele fala: eu trabalho desse jeito, eu trabalho dessa maneira, se adequade que eu farei milagre na sua vida. Eu mexerei com todas as estruturas, eu derrubarei inimigos e levantarei outros para que você cresça. Porque você é impulsionado com inimigos, não é com fatos, não é com ideologias, não é com utopias, com dogmas, com coisas criadas na sua própria mente. Não é com perseguições que você mesmo acha que é. Não é com perseguições ou vitimismo que você mesmo criou, porque não estava lendo a Bíblia. Mente vazia, oficina do diabo. Vai ler a Bíblia, vai meditar para você ver se Deus não vai te dar revelação. Mas enquanto sua mente estiver lá vazia, entre uma série e outra, entre uma novela e outra, Satanás vai estar cirandando na sua casa, vai estar cirandando na sua mente, vai estar destruindo aquilo, vai estar enfraquecendo aquilo que Deus gastou tempo fortalecendo em você. Deus não está esquecido da sua história, nem está com a mão encolhida. Entenda, foi você que excluiu Ele dessa história que você está criando. Você está sendo escritor dessa nova história. Você vê que Ele fala, a segunda parábola que Jesus conta no capítulo 4, Ele fala sobre a candeia. Ele fala que tudo aquilo que você fez vai ser descoberto. Um dia não há nada que você faça que fique encoberto. Tanto as obras boas quanto as obras ruins. Hoje eu mandei um texto no grupo da igreja dizendo que toda vez que você dá um não para Jesus, você está semeando no seu solo. E essa árvore não vai sair com frutos dignos, não vai sair com frutos vistosos, não vai sair com frutos que te alimente. Tem gente que não tem dificuldade em dar um não para Jesus. Ela se argumenta, ela tem os seus pretextos, ela tem os seus ideais. Deus quer te levantar como um pregador, mas a última vez que você leu a Bíblia foi no Natal. Deus quer te levantar como um pregador, mas você nunca leu um livro. Deus quer te levantar como um pregador, mas a última vez que você fez o jejum foi de meia hora, por causa de um trabalho, ou por causa de uma cura, ou por causa de uma necessidade. Nada por amor. Deus quer te levantar como um pregador, mas tudo que você tem é gastado tempo com séries, tudo que você tem é gastado tempo assistindo jogos, tudo que você tem é com a sua mente bitolada em coisas triviais, passageiras. Deus não vai levantar uma pessoa bem intencionada, porque bem intencionado existe vários. Deus ele vai levantar uma pessoa que está pagando um preço de amor, pessoas que estão com o coração no reino, pessoas obedientes, pessoas disciplinadas, pessoas que resolveram amá-lo, pessoas que estão caminhando todos os dias ao lado dele. Aí você diz: não, mas eu não nasci para isso. Você nasceu para quê, meu amigo? Quem diz a sua função é o Criador. Não é aquilo que você gosta ou não gosta. Quanto mais se você tiver uma mente totalmente aprisionada em ideologias passageiras, uma mente marxista, uma mente que foi gerada por um governo completamente corrupto, uma mente que foi perdida com ideologias de uma mãe que foi ofendida pela mãe dela, por um pai que não recebeu o amor do pai dele, por alguém que foi rejeitado, e tudo que semeou no seu coração foi o ódio. Então você precisa entender que não é sobre os seus pais, não é sobre os seus avós, é sobre Jesus. Jesus ele não veio para poder aumentar um capítulo da sua vida, ele veio para poder transformar a sua vida por inteiro. Ele não veio para poder agregar, criar mais um quartinho no quarto da bagunça. Não, ele veio para demolir, ele veio para quebrar, ele veio para arrancar, destruir tudo que um dia o egoísmo construiu. Ele veio criar uma história verdadeira, uma história genuína, uma história baseada no sangue dele, uma história baseada na cruz, uma história baseada em uma história de rejeição, em uma história de sofrimento que ele passou. E ele disse: eu estou te dando uma nova vida. Você não precisa sofrer nessa área, sofra pela minha causa, que eu já paguei o preço, por isso que você está sofrendo hoje.
Porque é difícil achar pessoas que estão com o coração sofrendo por aquilo que Deus está pedindo para que ela faça. Quem aqui pode levantar a mão e dizer: Senhor, conta comigo, porque Tu sabe que meu coração é Teu? Quem aqui pode dizer isso? Não apenas em lábios ou pelo calor do momento, mas baseado nos seus frutos semanais, baseado nos seus frutos semestrais, baseado na sua última década de vida, baseado naquilo que você ouviu há 10, 15 anos atrás e você rejeita todos os dias. Mas pelo passado nós não podemos fazer nada. Mas hoje você pode ligar um start aí, dizer: Senhor, é hoje. Senhor, é agora. Eu sei que eu ouvi isso muitas vezes, mas hoje eu ouvi de uma forma diferente. E essa resposta que o Senhor está pedindo, hoje é sua. Hoje é sua. Depois ele fala de um grão de mostarda. Isso aí mesmo. Às vezes as pessoas acham: ei, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você moverá a montanha. Só que em nenhum momento Jesus falou isso. Ele não fala a palavra tamanho, porque a mostarda, ela não está falando sobre, ele não está falando sobre a pequenez dela. Porque toda vez Jesus ele repreendeu. Ele fala: homem de pequena fé. Ele fala isso para Pedro. Ele fala quando os demônios se manifestam e aqueles discípulos não conseguem terminar o recado dado. Ele diz: homem de pequena fé. Mas ele está falando sobre a diferença, a velocidade entre as relvas. Que a mostarda ela tem a facilidade de crescer, a facilidade de crescer, de gerar outros frutos. Ele está dizendo: olha, quando eu entro na sua vida, você tem que entender que a sua fé precisa aumentar e crescer rapidamente. A sua fé precisa crescer todos os dias. Você vai se desenvolver nas dificuldades, você vai se desenvolver nos problemas. Não fique correndo atrás dos problemas antigos. Não tenha medo do próximo estágio. Não tenha medo da próxima fase. Não tenha medo de ser rejeitado no processo. Tenha medo de não conseguir entrar na fase que o Senhor está te chamando. Deus ele mexeu com a estrutura de muita gente nesses últimos meses, porque Ele está te tirando do comodismo faz dias. Ele está te desestruturando para você entender que não é você que está no controle, para você entender que você precisa dEle, para você entender que Ele é um Deus todo-poderoso, para você entender que você pode acessar os verdadeiros poderes. E Ele não vai mudar esse quadro porque você está fazendo birrinha, porque você está de braço cruzado, porque você está dizendo que não quer congregar, porque você está dizendo que está insatisfeito. Deus não trabalha com chantagens emocionais. Deus não está nem aí para a sua emoção, porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de você é muito mais forte do que o que você sente passageiramente. Ele sabe o que Ele colocou dentro de você é muito mais forte do que esse cansaço temporal. É muito mais forte do que essa história triste que você consegue enxergar ao seu derredor. Porque daquela escolha errada que você fez há meses, anos atrás. Porque Ele está dizendo: ei, eu posso todas as coisas hoje. Hoje Ele pode tudo. Se possível Ele faz o dia voltar 1, 2, 10, 20 vezes. Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as constelações. Ele sabe o nome de todas as estrelas. Ele sabe quantos grãos de areia há no mundo. Ele é magnânimo, Ele é poderoso, grandioso, Ele é demais. Você acha que uma ideia errada sua você pode esconder dele e dizer: não conta comigo? Você acha que existe alguma coisa embaraçosa para Deus? Você acha que Ele é pego desprevenido alguma hora da sua vida? Você acha que Ele não conhece, que Ele não sabe as suas histórias, o seu erro? E mesmo assim Ele te chama todos os dias: vem a mim, filho amado, vem a mim, filha amada.
Não espera você morrer para você ter uma intimidade com Ele. Não espere as coisas ter que passar nessa vida. Por favor, você pode hoje. Você pode hoje, você pode hoje. Você pode ter acesso hoje. Esse acesso está disponível a você hoje. Tira todos os bloqueios, todas as travas, todos os medos. Avança, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Levante-se. Ergue a cabeça. Não é sobre as suas qualidades, é sobre o amor que Ele colocou aí. É sobre o que está guardado aí dentro. É sobre a morte do Filho dele. Ele entregou por você, por você. É uma rede, é uma gama de amor que Ele tem por nós. É isso, o segredo está aí. Está totalmente aí. Não é sobre qualidades, entenda. Não é sobre você ser melhor ou pior. É sobre você entender a grandiosidade do amor dele. Tinha muita gente apertando Jesus. Ele volta a falar sobre o semeador que saiu a semear. Ele está pregando, primeiro ele está preparando o coração dos discípulos para a missão que ele tinha, para a missão que ele estava prestes a fazer em Gadara. Porque tinha um homem lá que precisava se encontrar com ele. Tinha uma multidão, mas ele deixou a multidão e disse: vamos para o outro lado da margem. Vamos para o outro lado. E ele entra no barco. Não era uma época de tempestade, mas os demônios da potestade tentam pará-lo. Mas ele, entendendo, ele dorme na proa do barco. Porque tudo que Jesus fala acontece. Ele disse: vamos para o outro lado. Não era tempestade, não era um náufrago que iria impedi-lo. Se naquele dia aquele barco afundasse, ele seguraria na mão dos 12 e atravessaria por cima. Ele se teletransportaria. Bastou uma palavra dele e o mar se acalmou. Quem é esse que até o mar e os ventos o obedecem? É Jesus. Ele chega. Quando ele chega no outro lado, no capítulo 5, Marcos, sendo um homem detalhista, ele diz: e Jesus desceu do barco. Por que diz isso? Jesus desceu do barco? Porque eles falam sobre solo no capítulo 4. Agora ele está dizendo que apenas os pés dele tocando naquele ambiente estava abençoando. A Bíblia diz que o homem sai do sepulcro. Da onde o homem sai? Do sepulcro. E aquele homem se prostra aos pés dele. Aquele homem reconhece a divindade dele. Os demônios, a legião que estava nele, fala bem assim: ei, Jesus, filho de Davi, Filho de Deus, por que tu vieste me atormentar? Ainda não é chegado o tempo. Sabe que eu entendo? A maravilhosa graça sobre o jovem de Gadara. Não era porque ele era especial, mas a graça estava guardando ele. A graça estava protegendo ele de mais de 2.000 demônios. Aquele homem se prostra. A Bíblia diz que eles tentaram de todas as maneiras prendê-lo, colocaram grilhões, mas ele conseguia esmiuçar. Ele amassava com a força que ele tinha as algemas. Se colocasse ele dentro de uma grade, ele conseguia quebrar, ele conseguia arrancar. Tentaram fazer diversas coisas para poder pará-lo e não conseguiram recompô-lo, não conseguiram levar ele novamente à sociedade, reaproveitá-lo. Mas no dia que Jesus chegou e apenas desceu, apenas olhou naquela direção, aquele homem se rendeu. Não é sobre quem você era, mas é sobre a graça que estava te guardando. É por isso que muitos foram, é por isso que muitos se perderam. E você entender que a graça te pegou, a graça te abraçou. Quantas vezes eu voltei de uma balada embriagado, cantando um louvor a Deus. Quantas vezes eu voltei perdido, mas querendo, meu Deus, amanhã eu preciso me entregar a Ti. Amanhã eu vou naquela igreja. Mas eu achava que o sistema religioso era maior do que o reino, porque eu não conhecia o reino.
Eu não conhecia a graça, eu não entendia que era no meio daquela loucura, o Senhor, Ele estava gritando o meu nome. Assim como Ele gritou o nome de Moisés um dia dentro daquela sarça. Assim como Ele gritou o seu nome um dia. Assim como Ele chamou o seu nome. Assim como Ele pronunciou o seu nome. E os demônios ouviram. Quem é essa mulher? Quem é esse homem? Porque essa graça está o protegendo. A Bíblia diz que quando aqueles demônios, eles clamaram, eles pediram para que fosse lançado aos porcos. O que aconteceu aos porcos? A Bíblia diz que eles morreram. Mas aquele homem não morreu. Se cada um demônio foi para cada um porco daquele, e ele morreu. Imagina mais de 2.000 demônios dentro de apenas um homem, e ele não morreu. Porque a graça do Senhor estava mantendo ele vivo. Porque a graça do Senhor estava esperando ele, poupando ele para aquele dia que o Senhor deixaria uma multidão só para poder se encontrar com ele. Só para poder dizer quão ele era amado. Ele não tinha sido esquecido. Naquele dia ele foi liberto. Naquele dia ele foi lavado de toda a depressão, de toda a síndrome do pânico. Naquele dia ele foi lavado de toda a crise existencial. Naquele dia ele foi lavado de toda a loucura existente em um cérebro, de toda a possessão demoníaca, de toda a possessão do inferno. Naquele dia ele foi lavado. Naquele dia ele estava sóbrio, naquele dia ele estava lúcido. Aquele homem reconheceu a divindade de Jesus. Aquele homem reconheceu a cristandade. Mas quando aqueles empresários chegaram, quando o povo da cidade chegou, quando os moradores chegou, não reconheceu Jesus. O rejeitaram, porque estavam envolvidos demais com as coisas materiais. Estava envolvido demais com os seus negócios. Estava envolvido demais nas suas carreiras social. Estava envolvido demais na sua carreira profissional. Estava envolvido demais nos seus próprios sonhos. Então eles rejeitaram, eles expulsaram Jesus. Jesus era pregador. Jesus amava pregar. Então, quando Jesus parava, ele começava a pronunciar. Ele pregou em uma tarde, em um só de meio-dia, apenas para uma mulher. E na verdade ele ficou ali em Sicá 2 dias. E ficou 2 dias pregando. Os discípulos foram buscar, capítulo 4 de João. Os discípulos foram buscar comida. Quando voltou, Jesus estava lá pregando, apaixonado. Mas quando chega em Gadara, Jesus não pronuncia uma palavra de pregação. Ele não prega. Ele apenas chega mudo, expulsa os demônios, termina a missão. A Bíblia diz que quando aqueles comerciantes chegam, eles encontram aquele jovem sóbrio, lúcido, vestido, comportado, conversando com Jesus. E eles ficam enlouquecidos. Eles ficam preocupados com o prejuízo material que eles tinham. Pessoas que abrem mão do reino por coisas passageiras, não entendendo a amplitude daquilo que Deus os chamou, não entendendo o tamanho do milagre que Jesus quer fazer. Mas aquele homem vai lá e diz assim, quando Jesus volta para o barco, porque ele é expulso, interessante, Jesus fala, vamos para o outro lado. Ele chega, Marcos diz, ele desceu do barco. E Marcos diz, ele retornou para o barco. Quando ele retorna para o barco, aquele homem diz, ei, deixa eu ir com você também. Deixa eu ir com vocês. Deixa eu continuar essa missão. Jesus dá um não para ele. Jesus diz, não. Vai lá, fala para sua família o que Deus fez com você. Volta lá para o seu pai que está sem esperança. Volta lá para sua mãe que já fez o sepultamento sobre você. Volta para os seus irmãos que esqueceram de você. Volta para os seus tios, para os seus primos. Volta para eles, fala o que eu fiz. Fala o que eu vim fazer. Jesus prega só para aquele cara. Jesus só prega para ele. E a Bíblia diz que ele não se contentou em falar apenas para a família dele, mas ele pregou nas 10 cidades. Ele pregou as Decápolis. Ele revolucionou aquela região. Ele revolucionou aquela região.
Agora, conjecturando, eu imagino assim que Jesus ressuscita, Jesus ele vai lá conversar só com aquele jovem Gadara, só liberar aquela medida necessária para ele, só soprar o Espírito sobre aquele jovem. Assim como ele soprou lá na igreja de Pentecostes, ele vai soprar o Espírito só para aquele jovem, para ele poder experimentar em vida o que é conviver com o Espírito de Deus dentro dele, o que é viver com o Espírito de Deus dentro dele. Eu quero orar com vocês, se coloque de pé. Se coloque de pé e entenda o que é ter o Espírito de Deus dentro de você. Entenda o que é ter esse amor. Entenda o que é ter acesso a esse poder. Entenda o que é andar a próxima milha. Entenda o que é ser amado, independente do que você pensa, independente do que você quer, mas pelo que Ele é, pelo que Ele prometeu, pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer amanhã. De eternidade a eternidade, de geração a geração. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ramachu e de canto do lobra labadaba.